Olá, Rio Avistas. Estamos cá hoje no Rio Avíssimos. Estou eu, o Sérgio, o Daniel e viemos falar sobre o jogo Rio Ave 2, AFS 2 também. Antes de prosseguirmos com a conversa, gostava de pedir-vos, por favor, para subscreverem o canal. Estariam a ajudar-me imenso. E é tudo por agora, relativamente a pedidos. Continuando e partindo para o jogo. O Rio Ave empatou a 2, não soube aproveitar e gerir a vantagem dada pela borla que nos foi oferecida, à semelhança da borla que nós oferecemos há 2 jogos atrás em casa, por diria um erro do guarda-redes do AFS, passamos para a frente do marcador. Tivemos oportunidades para ampliar a vantagem, mas não fomos capazes. Assim de cabeça, recordo-me, na mesma jogada de uma tentativa do Beleza isolado com o guarda-redes que rematou à figura e seguido de uma recarga do Bezerra, que efetivamente bezerrou. Eh, Depois, quando o jogo continuou, como é que é dizer, talvez com oportunidades de parte a parte, embora no cômputo geral até acredito que o Rio Ave tenha tido as melhores oportunidades, mas até foi o AFS que passou para a frente do marcador. Em primeiro empatou e depois passou para a frente do marcador, com 2 golos de bola parada, nos quais acho que temos culpas. No primeiro, o Nelson Nabi, tantas vezes dizemos que ele é um dos melhores em campo, efetivamente hoje tem culpa no primeiro golo, não vê o estar, deixando o Tomané em posição legal para fazer o golo. E depois, nem Spikic, nem o Beleza conseguiram fazer frente a um jogador do AFS que andava perdido na área do Rio Ave, já na segunda parte, num canto, e fez o 2-0. Ou o 2-0, não, o 2-1. Ainda conseguimos, pelo Notói, ir buscar o empate e resgatar um ponto. Uh, Há 2 lances com os quais eu fiquei em dúvidas, principalmente no segundo lance. Fiquei com muitas dúvidas de uma falta que talvez o Tumble tenha sofrido pelas costas à entrada da área, mas, no entanto, também ainda não encontrei imagens na internet para verificar. No estádio, pareceu-me que o Tumble ganhou a frente e foi carregado em falta pelas costas. E, e é essa praticamente a história do jogo. Tivemos a estreia do reforço Rafael Lobato, ao fim de 3 meses. 3 meses, mais IVA. E pouco mais há a dizer do jogo. Não sei se o Sérgio concorda com a descrição que eu fiz do jogo, mas no geral Sim, é muito isto. sim, sim. Já agora, naquele lance, já agora, boa noite, antes de mais, boa noite aos dois e ao pessoal que está nos a ouvir. Aquele lance que tu falas do Tumble, acho que é mais erro do hábito, porque parece-me a falta ocorre fora, parece começa fora ocorre fora da área, por isso o VAR não podia fazer muito. Também fiquei com a ideia que aquilo podia ser um penalti, mas o pessoal estava a olhar para trás, para o ecrã, e diz que a falta é fora. Também deu essa impressão, fiquei com essa ideia no estádio. Quanto ao jogo, o Aves veio aqui para, sabendo que já estava condenado e sem que não tinha nada a perder, então os primeiros minutos, os primeiros 10 minutos, eles pressionaram muito as nossas defesas e o nosso meio campo. Raramente conseguimos sair do nosso meio campo e tivemos alguma dificuldade. Depois, a partir dos 10 minutos, ou coisa mais coisa, conseguimos chegar mais vezes à baliza deles, criar alguns perigos. Aquilo que tu falaste também de um lance aos 8 minutos do Bezerra, pá, que o rapaz tem o pé torto, meu, infelizmente, para nós. E conseguimos chegar ao golo no lance infeliz para o guarda-redes adversário, mas feliz para o Pullman. Tendo uma situação, pá, ele optou por fazer um remate e saiu um remate fraco, quando podia ter dado para a esquerda para o Spikish. Pronto, tivemos sorte, também já oferecemos golos, pá, e era a nossa vez de termos um golo. Depois,
os gols que sofremos, é como tu dizes, pá, são lances de bola parada, não há, temos um déficit nesse aspecto, já são muitos gols sofridos a partir de cantos, e o segundo gol também surge, aliás, os dois gols surgem numa altura em que o adversário está por baixo e relança-se, ou seja, quando nós marcámos o gol, começamos a tomar conta do jogo, e, e o Aves faz um ataque, que há um corte, acho que foi do Notói, que ele quase que deu o autogol, não sei se ficar com essa ideia, o corte dele, e no segundo canto seguido, no segundo canto, né, que foi um dos cantos seguidos, e eles conseguiram marcar. Isso, a primeira parte, um pouco a história tem, depois, e a segunda parte, nós começámos em cima do jogo, em cima deles, e tentar marcar por várias vezes, e não conseguimos. E mais uma vez contra a corrente, e eles, o Aves marca e chegou ao empate. O nosso gol, pá, olha, foi para premiar a exibição do Notói, que acho que para mim foi um dos melhores jogadores em campo. Terá feito que 3, 4 remates, não me lembro, e ao terceiro ou quarto remate conseguiu marcar o gol do empate e evitar que chegássemos derrotados pelo último classificado e o primeiro condenado da Primeira Liga. Acho que não há assim muito a dizer. Mais uma vez, continuo a não perceber muito bem as substituições do treinador que fez, nem do 11 que ele escolheu. Acho que pensava que já estava ganho, mudou alguns jogadores, não sei se havia alguns jogadores com dificuldades, que era o caso do Enio, ou o caso do Tamás, não sei, que foi o melhor jogador em campo no último jogo, mas pronto, depois faz ali uma substituição sem, para mim, sem nexo. Mas o que eu quero dizer é que resultou depois no nosso gol, no segundo gol, quando ele faz assim, quando tira o Ryan e mete o tabu, mas ok, pá. Acho que não há muito mais a dizer, passo a bola aí Oh, agora ao Daniel, né? vai, Daniel. Olá, boa Queres? noite. Olá, boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde, como o João diz, mas é boa noite. No nosso caso, estamos a gravar depois do jogo. Ahm, Foi um jogo que eu senti que foi um jogo de uma equipa que jogava em casa, que eu acho que já deu como adquirido, e possivelmente a razão, em que a manutenção já está garantida. Ahm, não estou a dizer que entraram com falta de vontade, não é isso, mas as próprias alterações do treinador no 11. Acho que demonstram bem isso, que, esse sentimento, porque pela primeira vez o Sotiris, posso estar enganado, mas eu acho que em mais nenhum jogo nós entramos apenas com um médio defensivo, que foi com o Notói. O 4-3-3 foi invertido, nós jogamos sempre com um duplo pivô, e hoje só jogamos com um. Isso fez com que tivéssemos um jogo mais aberto, Oh, porque de um Daniel, lado se me tínhamos uma permites, equipa. Daniel, desculpa, Sim, mas o Raia Guilherme, ele, ok, que tem entrado sempre no Rio Ave para jogar, para calcar terrenos mais adiantados, mas ele veio para cá conotado como médio defensivo. Desculpa só interromper-te. correto. Da mesma forma que o Sai, quando veio conotado como extremo, como o Nelson Nabi veio conotado como central, como o Notói veio conotado como central, e podia buscar mais alguns casos. Ou seja, eu acho que o que se passou no jogo é que ele não jogou nessa posição. Eu percebo o que tu dizes, que obviamente que ele vem conotado como defesa, como trinco. Aliás, eu acho que ele fazia essa função no Leiria. Mas acho sinceramente, se nós olharmos para o jogo de hoje, ele jogou em terrenos mais ofensivos. Isso fez com que a equipa do Rio Ave, por si só, tivesse mais exposta ao ataque do adversário, porque acabamos por estar mais expostos do que o normal. E do outro lado, tínhamos uma equipa que é manifestamente das equipas, se não é a equipa mais fraca do campeonato, pelo menos é das equipas mais fracas, que permite também que o Rio Ave tenham, ou os seus adversários, tenham um caudal ofensivo bastante elevado. E acho que foi isso que vimos na partida. Vimos duas equipas que não tinham muito a perder, porque o Aves, apesar de não estar matematicamente arredado da Primeira Liga, está quase, e pode ser mesmo uma questão de horas, depende do resultado do Nacional e do, ajudem-me, e do Casa Casa Pia. Pia, do Casa Pia. Ahm, Portanto, foi um jogo com essas características. É um jogo que nós olhamos para a estatística
Nós temos o Rio Ave basicamente com o dobro dos remates, mas apenas com mais um remate à baliza com o Aves. Eu acho que acaba por ser uma, uma partida repartida, bem repartida, sendo que se houvesse algum vencedor, eu acho que o Rio Ave seria a equipa mais justa. No entanto, não posso deixar já de falar uma coisa que é uma equipa que vem jogar a sua sobrevivência na primeira divisão, independentemente de ser um calendário difícil daqui para em diante, se é uma missão praticamente impossível, mas vermos uma equipa que precisa de ganhar para que esta jornada já não seja afastada da luta pela permanência, porque eles estão afastados. O Casa Pia tem confronto direto com eles, tem vantagem. Eu acho que o Nacional ainda não tem, mas eh, tinham que ganhar o jogo e vemos uma equipa que veio queimar tempo. Isso eu estava a olhar para aquilo assim, como é que isto é possível? Será que eles sabem da realidade em questão? E portanto, foi essa a principal diferença que vi entre as duas equipas. Foi uma equipa, tiveram muitas oportunidades. O Rio Ave queria ganhar o jogo e o Aves parecia que estava contente com um empate. Eh, pá, eu não queria muito bem usar esta expressão porque vou falar disto no tema extra. Mas efetivamente o Rio Ave não se viu, ou seja, ofensivamente viu-se ao fim do jogo, viu-se também enquanto equipa aguerrida, mas durante o resto do jogo foi sempre muito. Opá, isto há de acontecer e não há muito necessidade de nos matarmos aqui a correr. Eventualmente o gol vai cair, o gol e o resultado vão cair para nós e pagamos a fatura. Podíamos estar aqui a falar de uma vitória. Tivemos perto disso, ainda que tínhamos feito um jogo muito pobrezinho, o que comprova a incapacidade do AFS, que efetivamente em algumas alturas mostrou boas associações durante o jogo e bons movimentos a trocar a bola, principalmente na transição. O AFS teve muitas vezes a capacidade de construir um contra-ataque rápido, eh, que não, ou seja, ultrapassava facilmente as nossas primeiras linhas no contra-ataque, acabavam por depois não efetivar o remate, não consegui levar a bola até à baliza, mas na transição até me parecia que a equipa deles faria boas associações na transição e nós fomos incapazes de ser aguerridos, era sempre muito. Tínhamos que pedir autorização a nós próprios para levar a bola, sempre um jogo muito mastigado, principalmente até quando estávamos a perder, houve ali uma calma Minerva no modo de jogar e foi um bocado por aí. Falando assim dos melhores e dos piores, é assim, nas páginas em que eu vejo as estatísticas, o Diogo Bezerra é o melhor jogador em campo. Eu não percebo como. E ele não Eu fez não, um, meu. não fez um jogo por aí além, ainda conseguiu matar uma gaivota no estádio com a baliza escancarada. Eh, não foi de todo o que eu mais gostei de ver. Gostei muito do Mancha, gostei do Bruçai. O próprio Beleza, não tendo sido o melhor jogo, tem movimentos muito interessantes. O, pronto, falando, os que eu mais gostei foram esses. E os que eu menos gostei, pronto, então, por estarem ligados aos golos, vou falar deles, do Abi e do Spikic. O Spikic, gostei muito do pico que ele fez para sair do campo, não queimou muito tempo ao jogo, isso é interessante. E talvez a melhor ação. Ai não, ele efetivamente teve lá um remate em vôlei que criou algum perigo, embora o guarda-redes não tenha tido muita dificuldade em defender, foi um bom remate. Eh, e esperava mais do Rei Guilherme também. Do treinador, efetivamente, se este jogo era um jogo para fazer experiências, porque foi buscar o Mista ao banco, que vem de lesão, porque depois experimentou o Raya Guilherme, foram as duas grandes mexidas dele, não é? Epá, também podia ter começado com o Tumble de início,
e talvez o Lobato na posição do Spikic, se era para experimentar coisas e levar alguma coisa de positivo, e se o Lobato veio a jogar, efetivamente estava disponível. Eh, E pela primeira vez em algum tempo, o Pullman não foi o primeiro a sair, saiu um médio para entrar o Tumble. Pronto. Esta parte agradou-me durante o jogo, fez-me sentir que havia ali alguma ofensividade, pelo menos na substituição. E vendo as substituições, efetivamente, pronto, o Papa Canelos não é que eu morro de amores por ele, mas ainda assim faltou-nos ou seja, houve alguma tentativa de criar ofensividade, ainda assim parece que não conseguimos ter um quinto elemento para meter para dentro do campo. Não sei se o Buta estará lesionado ou não, ou então, não sei, acho que faltou ali qualquer coisa nas mexidas no campo. Daria à equipa hoje um 10, e daria um 10 menos. Sérgio, depois se quiseres podes passar a bola para o Daniel, gostei da transição. Ok, ok. Pá, dos jogadores que mais gostei foi no Toy, pela capacidade que ele tem, mas também não só defensiva como ofensiva. E pá, livrou-nos de uma rota. E também já tive, na primeira parte, criou algumas oportunidades, alguns remates, com algum perigo. Os que negativos, pá, o que eu não gostei tanto, pá, é o Bezerra. Pá. O rapaz pode ser bom nas bolas paradas, mesmo hoje não se viu lá muito, mas pá, faz disparados que não dá. Eu também tenho uma certa dificuldade em recepcionar bolas e depois tem assim, alguns disparados, porque ele pode ser muito rápido, consegue passar por alguém e quer cruzar. Aliás, ele tem uma assistência para golo, ele faz o passe para o. Ele faz o passe para o Pullman, pá, mas de resto, pá, tira o pessoal da bancada, tira de sério. Pá. Ele pode ser muito jovem ainda, mas pode render muito mais do que aquilo. Mas e de facto também vi essa que ele foi o melhor em campo para, pelo menos no SofaScore, mas também o guarda-redes do Aves que tem aquele frango, também foi dos melhores em campo, por isso. As estatísticas às vezes valem o que valem. Pronto. Eh, o treinador, pá, acho que tomou o jogo como já ganho. Acho que já estava a pensar, não sei se estava. O Bruno já estava a pensar que o jogo já estava ganho, e eu, adepto, só estava a pensar que o jogo já estava ganho e que na próxima jornada íamos disputar o lugar com o Vitória de Guimarães. Há 3 pontos que íamos passar à frente dele, que isto ia ser uma vitória fácil, cara, uma vitória fácil lá. Agora sim, com estas invenções, não dava. E acho que ao treinador pá, dá um 10 e à equipa dá um 12. É que, como costumo dizer, vai ao oral. Quem tira 8 ou 12 dá sempre a ir ao oral. Esta equipa vai ao oral. Porque há jogadores pá, que entregam muito e vê-se e qualidade, tem uma qualidade acima da média, mas há outros que deixam um bocado a desejar. E 12 para a equipa, 10 para o treinador, melhor para mim foi o Natoy e menos um sinal negativo para o Bezerra. Passa a bola ao Daniel. Ah, eu vou tentar ser rápido. Eu para como pior jogador, eu vou nomear o Spikites, porque o Spikites passou completamente ao lado do jogo. Eu percebo a questão do Bezerra. Ele, nos últimos 3 jogos, eu acho que ele teve 3 oportunidades claras para marcar golo e não o fez. À frente do guarda-redes, sem ninguém na baliza, pronto, isolado completamente. Eu acho que nós estamos todos tão avivados desses momentos. Mas nós vemos que ele depois entra em Penalti. jogo, penalti, pronto. Mas ele entra no jogo, ou seja, ele está envolvido nos momentos, também falha e muito, obviamente, mas também desequilibra, se envolve. O Spikitos, a verdade é que vocês sabiam que ele jogou hoje? Não sei se repararam vocês. Ele teve em campo. 2 vezes. Pronto, ele Reparei teve 2 vezes, em campo. meu. Duas vezes. Ele teve em Não, campo. reparei 2 vezes. No golo do Pullman, que ele podia receber a bola do Pullman, que foi no golo do Uhum. Pullman, e quando ele saiu, quando diz o Tiago, e depois quando ele saiu, foi as vezes que reparei nele. Ok, pronto. Porque ele consegue passar despercebido no jogo. E neste jogo foi. Pá, eu não me lembro de um único lance em que possa ressalvar algo que ele tenha feito, que ele tenha contribuído. Enquanto ao Bezerra, eu lembro-me
também falhou, mas lembro que ele se envolvia. Pronto, por isso o Spikic para mim é o pior elemento do jogo. E como o melhor, eu também concordo em parte com o Sérgio no meio na Toy, mas também queria fazer uma menção honrosa para o Brabetes e deixar uma ressalva em que, independentemente se eu gosto muito do Mista, ele tem muita qualidade ou não, eu não, ele é muito mais fraco que o Enio a sair fora dos postos nas bolas aéreas e acho que se o Enio estivesse lá, pelo menos havia um canto, um golo que nós não teríamos sofrido porque ele teria feito a bola e possivelmente teria socado ou amarrado mesmo a bola. Um, Avaliação à equipa. Eu não vou dar negativo porque foi um empate. É a nossa nova senda. Nós antigamente éramos fortes em casa e fracos fora, agora parece que somos fortes em casa e fracos em casa. Ainda esta semana o clube, a SAD, publicou a dizer que eram a quinta ou a sexta equipa melhor fora de casa, pois, mas neste momento somos a sexta, somos a 15ª pior equipa dentro de portas, é a nossa nova norma. Portanto, eu vou dar também um 10 ou um 11, pronto, que não foi uma derrota, também já é o cumprir o calendário, é isso que eu já sinto que os jogadores e o próprio treinador transmite nas opções que tem, e ao treinador vou dar também um 10, passa porque não perdeu. Bem, eu não quis roubar a mim próprio o meu tema extra, mas o Daniel conseguiu. Somos, o, Também o Vila. somos a 15ª pior equipa, era disso que eu ia falar. Mas eu posso falar de outra Ah, eu coisa. ia falar. Eh, Pronto, já agora, acho mesmo desleal da parte do treinador, e ele tirar o Nikic, relegar o Nikic para o banco após ele vir de um jogo em que é o melhor em campo. Acho que estas coisas devem ser premiadas com Dá a continuidade. ideia, nós quando eu quando era mais jovem, porque ainda sou, quando era jovem, nós tínhamos um 10 jogo que dizia assim: quem se fregou sai. Na nossa equipa é quem marca sai. Aconteceu isso com o Beleza, aconteceu agora com o Nikita e acho que já tinha acontecido com mais alguém. Aconteceu onde? Aconteceu na primeira volta. Acho que foi no Toy, se não me engano, que foi o melhor, Já não não, outro já não jogador. me sei, Foi o melhor pronto. em campo e não sei quem foi para o banco, meu. O Notói Mas saiu algum jogo. eu aposto que agora com o jogo com o Vitória vai sair do 11 no Toy ou não joga também o guarda-redes do Aves, que também marcou um golinho, na minha opinião. O Olinho finalmente marcou um golo. Vamos esquecer que tipo de golo é que foi, mas esta época é o primeiro golo do Olinho, sendo que é Não, dos ele jogadores. marcou já esta época. Acabei de Não, não, o ver, primeiro gol, se não me engano. acabei de ver. Ele tem um golo Já te marcado a digo. época passada e um golo esta temporada. Acabei de ver. É. Tinha essa ideia e foi verificar. Tem um golo e também tem uma assistência. Por acaso achava que ele já tinha marcado um gol esta época, o Alinho. Não. Um É. gol e uma assistência. O Bezerra Eu tem sei que duas assistências, graças ao gol do Palma 2. eu sei que é E o difícil porque Natói nós tem temos. um gol. Agora, o Natói tem um gol e duas assistências. E ele sozinho tem tanto como os outros dois juntos. Eu sei que é difícil ao Tiago, Ou, que há muitos jogadores que marcam golos no Rio Ave. Parece impossível o Olinho não ter marcado, mas é verdade, marcou hoje o primeiro gol. Ok. Não, o último gol que ele marcou pelo Rio Ave foi ao Porto. Vê lá. O ano passado. Sim, sim, sim. Certíssimo. Muito bem. Não sei se mais algum de vocês tem alguma coisa a acrescentar sobre o jogo. Não. Muito bem. Vamos então ao positivo da semana. Eh, e eu estava mesmo à espera de colocar este jogo como positivo, mas vou colocar o futsal, que ganhou hoje ao Braga. E se eu não me engano, garantimos a parte de cima dos. Ou seja, subimos ao quinto lugar, quarto lugar. Não, Garantíamos a parte de cima do garantimos o playoff, não quinto é? lugar. eu tenho que fazer uma errata. O playoff já estava. Eu tenho que fazer uma errata. Inicialmente disse que o quinto lugar estava garantido, mas não é o quinto, é o quinto e sexto. Ainda há a possibilidade de É quinto, ficarmos em sexto. sexto. Sim, sim. Mas nós, ou seja, não estamos garantidos, mas eu tinha a Não, ideia que passávamos para. o playoff já está garantido há 2 jornadas, se não me engano. Sendo que com o resultado de hoje garantiste o quinto ou o sexto lugar, que faz com que vás jogar com o Braga ou o Leões de Porto Salvo. Ok. Depende, também, olha, Daniel, só uma coisa.
o Braga e o Luís Portugal estão a lutar também pelo terceiro lugar. Ainda podem ficar em terceiro lugar um dos dois. Por isso é que eu estou a dizer que Eu sei, por isso, se ficarmos nós aqui, podemos jogar aí com o Braga ou com o Leões, ou se ficar em sexto, ou com o Braga ou com o Leões. exatamente, são esses os nossos opositores que vai acontecer. Nem eles descem, nem nós subimos mais que isso. Nós podemos descer um lugar, da mesma forma que o Braga pode descer mais um lugar ou pode subir mais um lugar. Mas em Exato. princípio o quinto lugar será consolidado, já me parece. Julgo que não iremos cair para sexto. Não sei, vamos ver. Como pior da semana, eu tenho que ver aqui na cábula, desculpem lá. Muito bem, a derrota, exatamente, derrota do Sub-23, embora mantenhamos o primeiro lugar, perdemos e era o que eu trazia, embora não fosse nada muito negativo, efetivamente é o que me pareceu pior. Sérgio? Pá, a semana começou hoje, temos dois jogos, pá, por isso eu não sei bem como correr a vida das camadas jovens, mas até agora o positivo, para mim, é a vitória do hoje do Braga. É essa. Porque acho que esta equipa, acho que muita gente não acreditaria que ela chegasse a este patamar, e a equipa provou que teve ali, acabou ali uma aposta e que surtiu efeito. Quanto ao negativo, pá, o negativo, acho que vou escolher, não o não o que está acontecendo esta semana, mas o que tem acontecido ao longo destes meses, pá, que é a nossa comunicação, ou marketing, ou seja, há bocado referiste que saiu uma publicação no site a dizer que estávamos no quinto ou no sexto lugar na segunda volta, não é? Curioso é que saiu uma Não foi? notícia, não sei qual foi o jornal, não sei qual foi o jornal, que disse que só os quatro primeiros é que tinham mais pontos do que nós. E o que é que os nossos criativos fazem? Fazem uma publicação a dizer que nós somos o sexto melhor. Se nós olharmos, não sei, a sexta equipa com mais pontos, mas se olharmos bem para a imagem, o quinto tem o mesmo número de pontos, embora tenha menos um jogo e tenha a diferença de golos melhor do que a nossa, mas sai numa notícia dizer que nós somos só os quatro primeiros estão melhores do que nós, e nós publicámos uma notícia, uma imagem a dizer que nós somos do sexto. É um pouco ridículo. Outra coisa ridícula foi também o cartaz, o cartaz que saiu no site e no Mais Rio Ave, alusivo à dupla jornada de hoje, em que às 8h30 tínhamos um jogo de futsal e às 20h45 tínhamos um jogo da equipa A. Da equipa A. Equipa A, pá. Agora estamos a chamar a nossa equipa A. Pronto, e é isto, meu. Eu Mas, sei ó, que houve tu fores, uma se fores razão. ao site do Rio Ave, é assim que eles designam os séniores. Está lá a equipa Ah, é? A. É. Opa. Não estou a dizer que está bem, só estou a dizer que Sim, é coerente com o que está no site. é coerente que está no site, pronto. É, mas isto, pá, não sei se tem a ver com a razia que eu venho em dezembro, mas não parece muito. Mas há mais casos, pá, mas Se calhar o outro isto rapaz em vez de melhorar, continuamos. Olympiacos. Desculpa? Estás a falar. Assim, nós somos o A, o Olympiacos o B e o Nottingham o C. Estás a referir a isso. Mas pronto. Ok. E passo agora a bola ao Daniel. Pronto, como positivo da semana, eu gostaria de destacar, obviamente, eu acho que vocês percebem que eu sou, digamos, acompanho por perto o futsal. Hoje novamente fui ao pavilhão, ainda que tenha estado com o computador um bocadinho a trabalhar, e tive a oportunidade de ver o futsal. E para mim, mais do que a vitória, é muito satisfatório vermos ali uma moldura humana bastante cheia. Não mais cheia pelo Rio Ave da equipa séria a jogar a seguir. Eu acho que não se faz notar muito isso. Eu acho que aquilo é mesmo a moldura que normalmente temos nos jogos. Podemos ter mais um ou outro, mas é bom ver que existe um conjunto de sócios que sabe que o Rio Ave é muito mais do que apenas futebol e equipa de sénior. Isso agrada-me. Como o tema negativo, como o negativo da semana, acho que certamente vocês vão concordar comigo se esqueceram deste tema, senão também eu tinha realçado, que foi a identificação
do novo processo judicial que deu entrada no tribunal, com um valor reclamado acima de 800 mil euros. Todos os processos são maus e se formos fazer as contas, possivelmente se calhar o somatório até já dá mais que 800 mil euros, mas principalmente assim um processo com esta dimensão, com estes valores tão envolvidos, eu acho que merecia uma justificação. O Rio Ave pode não pagar porque acha-se que não tem que pagar e acha que não deve esse valor. No entanto, sempre que vem à praça pública estes valores e esta quantidade de processos, e quando é muita gente a dizer que a entidade X deve-me dinheiro, em princípio não é um vírus que anda por aí, que anda a atingir estas pessoas, que fazem, parecem que fazem aqui um género de cerco Complot. à Rio Ave SAD, complô contra a SAD, mas sendo uns valores tão elevados, 800 mil euros, eu sei que a realidade do futebol, hoje em dia, os montantes que são envolvidos neste negócio são enormes, mas choca-me como é que há um valor deste que vem a público e não há uma única palavra. Portanto, este seria o meu negativo da semana. Se me permites, já que estou a falar, e assim encerro também a minha participação, avanço já para o tema extra da semana. Há 2 semanas nós tínhamos falado, nós temos um grupo em que, digamos, as pessoas que fazem aqui este podcast acabam por falar diariamente. E tínhamos falado há 2 semanas, quando o Rio Ave jogou contra o Alverca, e o João até falou num dos Rio Avíssimos, que temos uma porta sobre o edifício novo que há ali, que parece que já está pronto, que já existe uma porta. Eu não tinha visto com detalhe na altura, hoje vi, olhei, realmente está ali uma porta, que significa que estará para breve, se calhar até já está pronto, mas acham que esta época não faz sentido dar início a abrir aquele edifício, mas hoje lembrei-me que há uma bancada por construir, bancada essa que está prometida para 2028. Portanto, se nós quisermos começar a época 2028-2029, ou seja, daqui a 2 temporadas, que já com a bancada nova, faltam sensivelmente 2 anos para a bancada. Eu não sou engenheiro civil, uh, n- não sei quanto tempo é que demorará construir uma bancada, mas acredito que caso seja uma coisa bastante bem feita, que demora o seu tempo, portanto, seria interessante, até porque é uma obra estrutural, até seria interessante ela ser apresentada numa Assembleia Extraordinária ou para se chegar a alguma informação mais do que umas fotos que nos fizeram chegar, com mais detalhe, e começa a acreditar que esta prometida bancada, em que teoricamente é uma condição. eh, Salvaguardada no acordo parasocial feito quando a venda da SAD ao nosso pai, começa a achar que ela poderá correr algum risco de não estar pronta em 2028. Uh, Se for uma bancada simples de betão, isso faz rápido. Agora, se for aquela bancada que todos nós temos uma expectativa que nasça no topo nascente do estado do Rio Ave, com as dimensões e que digam-nos o que nos disserem, nós vamos ser mandados para lá, é o que está previsto. Poderão dizer que é numa fase inicial, mas Só nós vai vamos quem lá quer, parar. disse a Presidente da Assembleia, Daniel. É verdade, é verdade, é verdade. Vão estar as duas, Ela só só vais para lá vai se quem quer, quiseres. né? Se Não, não, quiseres, fica. não, só fica na outra. Aliás, não, ela disse isso, disse só ficava na atual quem quisesse. É O pessoal exatamente, ia tudo ou para seja, lá tu e se quem quisesse ficas. Ela ficar com disse que os sócios têm adversários, direito, os sócios têm direito a escolher em que sítio querem ficar. Claro, Não é eu mas também não sou. é imposto. isso. Eu, se para a semana também for ver um jogo ao estado de Vitória, também posso ficar na bancada dos sócios ou dos adeptos do Rio Ave, ou também me posso meter na central. Obviamente que é um poder que eu tenho, mas isso é uma retórica, isso é uma frase dita da boca para fora, simplesmente para dizer que é uma resposta em que não diz nada e que parece que a culpa é nossa, que nós não queremos ir para a nova bancada. Mas pronto, eu gostava simplesmente de frisar que faltam 2 anos para a época começar. Em junho de 2028 começará a época. Embora eu não seja engenheiro civil, a não ser que seja uma bancada eh, eh, banal, parece-me que começamos a ficar um bocadinho
curto para que haja o debate, a apresentação. O debate, salvo seja, que o Grego não vai fazer o que nós queremos, obviamente, mas a apresentação, mascarar um bocadinho que os sócios são importantes para obter informações, planear licenças, construções. Pronto, parece-me um bocadinho curto e cá estarei para ver e Deus queira que esteja enganado, obviamente. Independentemente de eu ser ateu. É assim, relativamente à bancada, à semelhança do pavilhão que foi construído, terá o patrocínio da Lego, na minha opinião, em princípio, será assim algo. Eu também pensei nisso, vai ser uma coisa pré-fabricada, meu. É. Tanto está aqui como está na Inglaterra ou em Inglaterra. Ou seja, será amovível como é, ou de pré-construção, como é também o pavilhão que construíram, ou o armazém, casebre, como queiram chamar. Efetivamente, por acaso, tive Estás a ser uma pessoa. simpático. Eu já ouvi gente na bancada a chamar vacaria, portanto, tu até estás a ser simpático. Efetivamente, esta semana tive uma pessoa que me disse que aquilo está um luxo. Bem, por dentro poderá estar, por fora, não me acredito. Aliás, falta ali muita coisa por fora. Eu espero que hajam detalhes para terminar e É um, decoração. é um edifício, é um edifício sem chama, é uma coisa que não está em causa se tem as condições todas por dentro, não é isso que eu estou a dizer, mas às vezes as coisas com brio, pá, também vale esse esforço e acho que aquilo, pronto, por fora levou o mínimo tratamento possível. Eu espero que se faça alguma coisa por fora para embelezar. Olha uma foto do Jalen, já que é para embelezar. Balões. Para o efeito, acho que merecia. Relativamente à bancada, como te digo, acho que vai ser construída à semelhança, com materiais semelhantes. E sim, também acho que a bancada existente não sofrerá reforma, obrigando quem quiser ter melhores condições a ir para o outro lado. Relativamente ao meu tema extra, que é por isso que eu pedi a palavra para falar, iria falar do clube ter referido que éramos o sexto melhor clube a jogar fora e eu iria puxar de que somos a 15ª com tendência para ser a 14ª, porque o Casa Pia vai jogar e se fizer um ponto será melhor do que nós, porque vai empatar connosco em pontos e tem menos jogos. Não deixes, Uh, então vais para 16º, se nos passam. Exato, décimo exato, vai sexto. para O que é que eu 16. disse? Não disse isso? Disseste que subimos uma posição para 15º, quase 14º. Equivoquei-me, desculpem. Assim sendo, vou falar de um texto que me manda o Sérgio, uh, que é sobre o Nacional, que reivindicou Às aqui emissões. na centralização que se tem falado, eu já falei disso aqui, eh, o Nacional, ou alguém delegado pelo Nacional, contrariou que devessem ser distribuídos de igual modo pelos clubes da Primeira Liga 32% da receita, eh, propôs que fosse o valor de 50% da receita a ser dividido de igual modo pelos clubes. O meu comentário aqui à proposta por parte do delegado do Nacional é tão simples quanto tenham cuidado para quem tem 25 pontos ainda, estar estar a, estar a sugerir algo que vai contra a vontade da maioria dos votantes, que são apenas 3 ou 4, mas no entanto conseguem controlar os restantes votantes, é um bocado perigoso e pode colocar a permanência nacional em risco. Sérgio, podes rematar? Opa, o meu termo extra é coincido com o teu. Hoje teve lugar a Assembleia da Liga que aprovou os direitos, teve o voto contra do Benfica e a abstenção do Nacional. E o que eu ia falar é isso que já falaste, que os clubes chegaram ao acordo em partilhar 30 e tal por cento por todos, e depois os outros valores.
levantei aqui de cabeça, e o Nacional propôs, à semelhança que acontece em outros campeonatos, como o inglês, que o pessoal fala muito do campeonato inglês, da maneira como eles distribuem os direitos, não é? Em que pelo menos 50% é dividido por todos. Do bolo que vai para a Primeira Liga, para a Premier, 50% é dividido por todos. E depois eles dividem o resto, os outros, em uma porcentagem consoante a classificação e outro consoante as assistências e o share televisivo. Mas isso é outra questão. Ao não distribuir pelo menos 50% por igual, isso não vai permitir que as equipas sejam mais equilibradas, tenham um maior poder de compra por igual para adquirir melhores jogadores e para que o campeonato seja mais equilibrado. Pronto, mas isso foi o que os presidentes quiseram, escolheram votar assim. Depois os sócios e os adeptos não podem criticar a Liga, dizer que a Liga fez isto, a Liga fez aquilo. Quem decidiu foram os presidentes dos clubes. Há decisões que eles tomam, que a Liga toma, que são os presidentes dos clubes que tomam, e isso não agrada sempre aos adeptos. Se calhar agrada a um ou outro clube, e os outros vão atrás, pá, vão atrás de alguma coisa, e vão atrás, não só vão atrás deles, como vão atrás de alguma coisa, falta saber o que é que eles vão atrás. Pronto. Já que falaste disso, olha, aproveito como dei com essa parte. Agora, como é que eu explico a alguém que tenha um bocado de senso comum que 18 menos 3, 15? Como é que eu explico a alguém que 15 clubes têm a maioria esmagadora dos votos não votar, ou seja, conseguiram votar contra o interesse deles próprios? Como é que lobby é este que existe no futebol português em que a grande maioria dos clubes vota em seu próprio prejuízo? Eu não consigo perceber qual é o benefício a não ser viver subsidiados pelos três grandes, que é o que acontece com os jogadores emprestados e etc. Exato. Eu não consigo perceber qual é o benefício de votar favoravelmente ao que os três grandes implementam e pretendem, mas pronto, talvez Os um três, dia. os três grandes não pretendem isso. Aliás, o Benfica até quer o adiamento da centralização Exato. dos direitos televisivos, pediu ao governo para adiar durante 2 anos. Por 12 épocas. Ah, duas E eles épocas, ainda querem dar exatamente. menos. Pronto, cada um defende os seus interesses, mas eu sou da opinião que 15 equipas valem mais do que 3. Ou seja, o produto é melhor. Se as 15 equipas disserem assim, olha, ok, e de vocês três façam um campeonato que nós fazemos. Obviamente que eles não podem, em termos regulamentares, não podem fazer isto, mas o campeonato vale como um todo. Mas também não vou negar que os três grandes têm mais audiências e que dentro dos três grandes há uma equipa, que é o Benfica, que tem completamente outra dimensão. Opá, eu trabalho em transmissões televisivas e sei do que é que estou a falar. Portanto, os três grandes estão a defender o seu interesse. As restantes 15 equipas, possivelmente, veem isto como uma conquista, ou seja, o valor que lhes estão a ser proposto para atribuir, se calhar é superior àquilo que eles inicialmente pensavam que iam receber. Não sei, não estou dentro da reunião. Não obstante, eu posso ter uma opinião contrária do que foi aprovado em Não. Assembleia. O Ou valor é seja, exatamente igual, Daniel. O valor é exatamente igual. O que eles vão receber ao fim e ao cabo vai dar à volta de 4 milhões por ano. Com estes 30%. o que eu quero dizer é que, para todos os efeitos, esses 4 milhões na cabeça desses clubes pode ser melhor do que aquilo que eles acham que valem. Entendes o que eu quero dizer? Que eu acho que está errado, porque nós temos visto jogos do Moreirense em canal aberto com um share tremendo. Não sei quanto é que eles receberam pela época e meia que comercializaram, mas a verdade é que nós temos visto, por exemplo, o que acontece com a Liga Francesa, que eles estão agora neste momento de pés e mãos atadas, porque teoricamente fizeram planos de negócio a contar com X receita e neste momento não há ninguém que pague aquilo. Portanto, eu acho que isto ainda vai correr muita água. Eu também acho que há muita vassalagem dos 15 clubes perante os três grandes, concordo, e certas vezes acho que há diplomacia a mais, mas também não podemos. Eu acho razoável o Benfica, o Porto e o Sporting dizerem eu quero mais dinheiro e não tenho que estar agarrado simplesmente à minha performance desportiva, porque eu dou mais audiência, porque também tem que haver aqui um equilíbrio, nem que seja numa fase inicial, não sei se algum campeonato faz isto, mas olhar mesmo para o share, ou seja,
eh, durante 2, 3 anos adotamos um sistema e ao final de 3 anos nós vamos medir as audiências que cada clube teve, e há um coeficiente que recebe com base nas audiências que gera, não só, mas também, entendes? Porque a verdade é uma, a marca Benfica, Porto, Sporting, por muito que me custe dizer isto, é muito mais forte do que as restantes todas, outras juntas. Todas juntas, sim, 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 eu consigo concordar contigo, mas eu percebo isso e consigo aceitar até certo ponto, mas também podemos fazer a psicologia inversa e estes clubes beneficiaram de serem clubes que durante anos e anos eram os únicos que davam em rádios nacionais e beneficiaram da propaganda disso mesmo. Eh, quando é que os clubes ditos mais pequenos, não é? Ou mais pequenos, vamos assumir, serão também beneficiados em alguma coisa. Não podemos ser sempre os prejudicados e os grandes prejudicados e mais, com culpa própria, porque nós também não fazemos nada para que, para que os clubes sejam beneficiados a eles próprios. E falo agora do ex-presidente do Vitória, Pimenta Machado. Quando ele pegou no Vitória, o clube não era o que é hoje. O grande obreiro do Vitória, como nós conhecemos, é efetivamente o Pimenta Machado, que uniu o povo à volta do Vitória, Vitória de Guimarães, vou dizer. Em princípio, nenhum deles já de ouvir isto. E ele realmente criou um Vitória unido e grande como é. Agora, é preciso que haja vontade e de gente que dê o murro na mesa e que faça frente a estas três equipas que controlam tudo, têm o lobby com eles. Bem, não sei se mais algum de vocês quer acrescentar alguma coisa. Assim, Só uma coisa, neste caso, é preciso ver que os clubes mais pequenos têm vindo a perder assistências, muito por culpa do sistema que eles adotaram, que é de seguidismo. Nós, se calhar, há muitos mais anos tínhamos mais assistências, mesmo quanto equipas que não fossem os chamados três grandes, tínhamos mais assistências e que fomos perdendo, porque passávamos já à quinta-feira à noite, ou à terça-feira à noite, ou estávamos a jogar não sei que horas, temos horários que não são compatíveis com a nossa realidade dos adeptos, não é? E lembro que já que falaste de Vitória Guimarães, lembro que há uns anos o Vitória Guimarães bateu o pé, que disse nós não queremos jogar ao sábado, porque os nossos sócios, na parte, trabalham nas fábricas e as fábricas são abertas ao sábado. Nós queremos jogar ao domingo para ter assistências. E eles têm uma média de quase 20 mil pessoas. O que é certo é que muita gente descurou isso, foi perdendo assistências, e quando perde assistências, também perde espectadores, porque também faz menos dinheiro, tem menos dinheiro em caixa, tem menos dinheiro para comprar para comprar passes a bons jogadores, e depois o pessoal já não quer ir para os jogos, já como hoje estamos na segunda parte do início, estamos um pouco a bocejar, acordámos com o gol deles, mas pronto. E também a culpa é também um pouco dos nossos presidentes que nós escolhemos, que estavam sempre à espera de um convite para ir ao Estado da Luz ou das Antas ou do Alvalade, ou para ir às competições europeias, e foram sempre, ou estão à espera de um jogador, que é um júnior promissor deles, que viesse para cá, ou para o Ponto Clube, e fomos sempre dando cartas para eles crescerem ainda muito mais e crescerem e dizer que estamos nas competições europeias, não queremos jogar esta hora, ou só queremos jogar a Taça da Liga a partir daquele momento, daquela eliminatória. E claro, eles vão crescer cá dentro, porque lá fora não cresce assim tanto. Eu não sei que agora na Liga Europa temos duas equipas nos quartos e agora vamos ter uma nas meias finais. E tivemos também na Liga dos Campeões. Mas isso é um caso de que acontece que de 10 em 10 anos ou 20 em 20 anos é que temos uma equipa que sobressai nas competições europeias. Porque de resto, as nossas equipas, quando vão lá fora, também recebem quase o mesmo, recebem para aí 50% por igual nas vitórias, por igual nas transmissões, recebem colossos como o Real Madrid ou o Manchester, ou dos Manchesters, eles recebem por igual, mas cá não, eles querem receber muito mais. O que acontece? O campeonato fica muito mais equilibrado, acontece um pouco com acontece em Espanha, acontece também na França, falaste na França, e também na Itália também houve casos de clubes que queriam receber muito mais, que era o caso das Juventus, que eram os maiores, e o AC Milan, e os outros foram buscando umas migalhas, e agora vê-se o campeonato. Olha, eles já não vão aos mundiais porque há 12 anos, vão fazer agora 12 anos, não, há 3 competições, e eles agora também querem revolucionar um pouco o futebol italiano, a puxar também na parte da casa dos jogadores jovens, não é? Mas
Eles não têm, mas isso também é preciso dinheiro. É preciso que os clubes joguem todos por igual, recebam recebam uma parte do bolo por igual, que é para poder investir nos jogadores, que é um pouco que acontece com o campeonato inglês. É assim que eles conseguem vender o produto deles. E vendem não só dentro de casa, como vendem para outros países. E andávamos nós a comprar os jogos ingleses, não é? Quando devíamos estar a comprar os nossos jogos. Tiago, antes de terminar, deixa-me só dizer já agora uma coisa que está aqui já oficial. Tiveram presentes 2.158 adeptos no estádio para ver o Rio Ave Aves. Isto faz com que nós neste momento tenhamos uma média de 2.623, ainda vamos receber o Gil Vicente e o Sporting. Acredito que esta média pode subir um bocadinho, mas neste momento estamos apenas com uma média superior a 20 pessoas relativamente à época passada, sendo que os últimos 4 jogos foram jogados em Passos de Ferreira e nós sabemos as pessoas que estivemos lá. Isto devia fazer refletir as pessoas do quão um Mais clube está pessoas. tão distanciado. Certamente não são as pessoas que vão ao estádio, porque essas continuam a ir. Ou As se pessoas, calhar é vou dizer, uma pequena percentagem das pessoas que vão ao estádio. Deveriam refletir nisso. pronto. Fica a nota, prometo escrever isso no final da temporada. Não sei se te interrompi, se ias dizer alguma coisa, peço-te imensa desculpa, Não. mas efetivamente há ali uma pequeníssima percentagem de pessoas que vão ao estádio que efetivamente deveriam pensar nestes números. Podemos dar como terminado? Sim, já é tarde. Ok. É isso. Malta, muito obrigado, vocês estiveram desse lado. Para a semana voltamos. Vitória Rio Ave, se não me engano. E cá estaremos para o Rio Avíssimo e para darmos a nossa perspectiva. Uma boa semana a todos e já agora subscrevam aí o canal. Um abraço. Abraço. Um abraço.